Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu ainda gostaria de falar sobre um último aspecto do nosso estudo sobre a ressurreição, que seria importante. Há aqui alguns silêncios que são intrigantes. Em primeiro lugar, uma mulher aparece nos 4 evangelhos, como a primeira que viu Jesus ressuscitado. Quem? Madalena. Maria Madalena. Mas o que nós sabemos dessa Maria Madalena? Nada. Porque ela só aparece nos textos da paixão e da ressurreição. Marcos diz que Jesus tirou dela 7 demônios. Provavelmente a curou de alguma doença. Mas nós não sabemos nada a respeito desta Madalena, que tem a honra e o privilégio de puxar a fila e de ser a primeira a anunciar aos apóstolos que ele ressuscitou. É verdade. E você tem um eco disso em Lucas capítulo 24, versículo 24. Abra lá. Que as mulheres foram as primeiras a verem. Lucas capítulo 24, é o último capítulo de Lucas. Sim. Versículo 24 também. Quer que leia? Bom, pode ler. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. Está vendo? Mas não ouviram. É. É o túmulo Encontraram vazio. as coisas como as mulheres, Maria Madalena e as outras, haviam dito, mas não ouviram. É o túmulo vazio. E João, que não depende literariamente de Lucas, fala do discípulo amado de Pedro que correram ao túmulo e o viram vazio. Isso. E voltaram perplexos. Mas há um silêncio intrigante. E uma aparição a Maria, mãe de Jesus? Nenhuma palavra. Nenhuma palavra nos evangelhos. Esse é um silêncio que nos intriga. Segundo silêncio que nos intriga, nenhuma aparição a Pedro, sozinho. Paulo diz, apareceu a Pedro, mas ela não é narrada com detalhes, como a aparição, por exemplo, a Maria Madalena. Um silêncio intrigante, porque Pedro foi o líder mais importante da comunidade nascente. Terceiro silêncio intrigante. Nenhuma palavra, aparição a Tiago, que sucedeu Pedro na direção de Jerusalém. E Paulo afirma que, no elenco, que apareceu a Tiago também. Pega 1 aos Coríntios, capítulo 15, acho que é lá pelo versículo que começa, apareceu a. Capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, acho que é a partir do versículo 5º. Apareceu a. Primeiro. Apareceu a Cefas. Bom, Cefas, primeiro. Segundo. E depois aos 12. Aos 12. Aí puxou um pouquinho aqui. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Mais de 500 irmãos de uma só vez. Nós não temos nenhuma explicação, além dessa de Paulo, desta aparição a mais de 500 de uma só vez. Continue a ler o texto. A maioria dos quais ainda vive. Portanto, quem quiser informações, vá lá. A maioria deles ainda vive. Enquanto alguns já adormeceram. Já morreram. Posteriormente apareceu a Tiago. Posteriormente apareceu a Tiago. Nenhum relato de uma aparição a Tiago, que foi uma figura importantíssima na igreja de Jerusalém, de acordo com Atos 12 seguintes, depois da partida de Pedro. E depois a todos os apóstolos. Não há nenhum relato de uma aparição a todos os apóstolos. E quantos eram os apóstolos? Nós nem sabemos. Em último lugar, apareceu também a mim como um abortivo. Em último lugar, o que significa que Paulo, escrevendo essa carta, por volta de 52 ou 53 da nossa era, não conhecia mais nenhuma aparição, além da última que foi a dele. Agora, padre, a pergunta que se põe, o que isso significa?
Pois é, são silêncios que intrigam, em primeiro lugar. Em segundo lugar, talvez se possa procurar uma explicação. É possível, não saio do campo das especulações, é possível imaginar que algumas aparições tenham sido bastante particularizadas, bastante privadas, pessoais. E, neste caso, não houve interesse por parte da igreja em conservá-las. Quem quiser, pergunte a Maria. Quem quiser, pergunte a Pedro. Quem quiser, pergunte a Tiago. Não eram aparições públicas. Mas interessante mas que se esta, mas não é também detalhada. Não é também detalhada. Mas interessante que as aparições aos 11, Pedro juntamente com eles, mas no conjunto, não separado. Separado está aí, primeiro as Cefas. Não é? Esta aparição com os 11 é reproduzida 3 vezes. Esta devia ser uma aparição, digamos, um relato oficial. Digamos que a igreja distinguiu no gênero diversificado das aparições o que é oficial e aquilo que era privado ou particular. Talvez seja essa uma resposta que se dê a estes silêncios bíblicos sobre esses personagens. É possível que, bom, se você olhar o apêndice de João, capítulo 21, você vê uma aparição a Pedro. Pedro, tu me amas mais do que eles? Apacenta os meus cordeiros, por 3 vezes. Porém, este texto é um apêndice do Evangelho, foi escrito mais tarde e o autor já sabia que Pedro tinha morrido. É possível que o próprio Pedro, que essa tenha sido uma aparição real e que esta foi a aparição a Pedro, mas que Pedro não tenha querido, quem sabe por humildade, fazer alarde disso enquanto estava vivo. Se contentava em estar no meio dos 11. Outra resposta a isto nós não temos. Não temos. De tudo nós tratamos de depoimentos de pessoas que, em grande parte, deram a vida por essa crença, né? Pois Bom, deram a vida. Pedro, sim. Paulo, sim. Tiago, sim. Com relação aos outros, já não sabemos se deram a vida. Certamente se tornaram cristãos ou membros da seita. Agora, se derramaram sangue por causa dela, isto já é uma coisa que vai além. Como eu tinha dito um dia desses aí, né? Que no momento você pode até sustentar alguma coisa que não seja verdade. Mas se alguém te ameaçar de morte, você acaba recuando. Porque você não vai morrer por uma mentira. Você não vai morrer. Né? Alguns até negam a verdade. Não. E, como eu falei, mentira hoje em dia não se pega mais. Eu usei o termo mentira. Delírio, um delírio coletivo. Mas um delírio coletivo, primeiro eu preciso explicar como 500 pessoas têm o mesmo delírio ao mesmo tempo. Sim, mas não é fácil. Eu digo isso no individual, né? Mesmo que tenha sido aos 500, mas pega um 500 e fala, você viu? Vi. Então você vai morrer. Nós vamos te crucificar. Não vi. Só que isso aí não está aí no texto. Não, especulação. Uma especulação. Uma curiosidade, padre. Quando nós lemos esse texto de Paulo, existem subsídios históricos para comprovar que essas 500 pessoas tiveram, de fato, essa visão? Não. Só Paulo menciona isso. Não tem, nos evangelhos, não há nenhuma aparição a mais de 500 ao mesmo tempo. É que a sequência da frase aqui é interessante, né? Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. A maioria ainda vive, como o senhor disse. Vai lá e pergunte. Né? Então, parecia alguma coisa assim, tentando afirmar, olha, está ali, vá testemunhar, vá perguntar. Mas o que ficou retido 3 vezes foi a aparição aos 11. As aparições, diria eu, oficiais. Sim. E as não oficiais? A Maria Madalena. E a Cleófas, o seu companheiro? Parece que a igreja não as considerou
Não as desconfessou, pelo contrário, as aceitou, mas não as considerou como testemunhas oficiais. Tá certo. Mulheres, por exemplo. Eu acho que essa questão fecha bem aí, né? Testemunhas oficiais. E dá um bom exemplo de um registro, não é? Porque o registro, evidentemente, não é perfeito. Ele é o registro daquilo que a época se quis guardar, ou se conseguiu guardar, ou se tinha interesse em guardar. Agora você, ou um dos dois aí, comece a ler, João. Então, por favor, Ricardo, pode ir a partir aí do 10, então, né? Então vamos lá, nós vamos recomeçar a leitura 20. Em João, capítulo 20, a partir do versículo 11. 10, ok. Os discípulos então voltaram para casa, e 11 em diante. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Eu já disse que a figura dos anjos é meramente literária. Não é preciso levar isso aqui ao pé da letra. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E os anjos não afirmam nada mais, portanto eles são desnecessários. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? A mesma pergunta dos anjos. A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos. Viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Bem, é interessante. Olha quantos detalhes aqui numa aparição a uma mulher. Mas nada disso a Pedro. Nada disso a Tiago. Está vendo? Bom, daqui eu praticamente expliquei tudo, não é? Sim. Não há necessidade de entrar retomarmos, mais não. Agora, então, aqui talvez tivesse um detalhe, padre, do porquê as aparições serem para esta ou para aquela pessoa, não é? Se essa aparição tivesse acontecido a Maria, qual Maria? A Maria, mãe de Jesus, talvez ela tivesse menos credibilidade por causa do envolvimento dela com Jesus. Mas tudo isso é suposição. Uma suposição, né? Não dá para ir tão longe assim. Mas vamos ao intervalo e já voltamos. Então, vamos continuar o texto? Vamos. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Bom, pare aí. João ambienta as duas aparições no domingo. A primeira na tarde da ressurreição, do domingo da Páscoa, e a segunda 7 dias depois. A primeira sem Tomé, a segunda com Tomé. Isso. Se eu disse que as aparições se deram na Galileia, não haveria tempo para na tarde daquele dia. Então é preciso explicar que aqui João deixou a história e está perseguindo o seu escopo teológico. No final do século I, quando este evangelho foi escrito, algumas comunidades cristãs haviam já transferido o Shabat dos judeus para o primeiro dia da semana. Isto é claro com as cartas de Inácio de Antioquia no segundo século. Aqui parece que o evangelista está aprovando este costume de se reunir ou de estar reunido no primeiro dia da semana ou no domingo. Portanto, é perfeitamente plausível aceitar João como está e aceitar que as primeiras aparições, historicamente, se deram na Galileia.
Continue. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Esse é um texto interessante, mas não é só de João, não. É dos sinóticos também. Porque é só por esse texto que nós sabemos que Jesus foi crucificado com pregos. Ou podemos pelo menos concluir. Porque nos relatos da paixão, dizem laconicamente o crucificaram. Mas havia dois modos de se crucificar, com cordas e com pregos. Os textos da paixão não dizem como Jesus foi crucificado. Esses são os que dizem. Agora, tem credibilidade? Uma certa credibilidade eu acredito que tenho. Primeiro, Jesus morreu muito rapidamente. Em Marcos, Pilatos, quando José de Arimateia foi pedir o corpo, se surpreendeu que já tivesse morrido. Se tivesse sido uma crucifixão com cordas, talvez a agonia se prolongasse muito mais. Mas eu fico assim de sobreaviso com relação aos 3 pregos, essa segunda questão da ressurreição. Por que 3? Eu já expliquei aqui. Não é? Porque no século IV, Helena, mãe de Constantino, procurando relíquias na Terra Santa, afirmou ter encontrado apenas 3 pregos. Mas existem representações de Jesus pregado com 4 pregos. Aqui eu seria mais... pé também, Agora, né? é interessante que nas gravuras ou nas pinturas, os 2 de cada lado não são apresentados pregados com pregos, e sim amarrados com cordas. Por que essa diferença? Não dá para entender, eu não sei. Dá para entender. Não, sim. Simplesmente olhando, você precisava de uma Mas já viu explicação. isso? Já vi. Isto vem da iconografia cristã, que não quis que os 2 se assemelhassem a Jesus. Para deixar Jesus sozinho, de alguma maneira. E assim focalizar mais a crucifixão de Jesus. Faz sentido a partir de um estudo, né? Onde alguém olhou para Certamente os 3 foram crucificados da mesma maneira, sim, do ponto de vista histórico, sim, mas as gravuras fazem uma distinção. Vamos dizer assim, os holofotes ficaram para Jesus ali, exatamente, para evidenciar. E foi o primeiro dos 3 a morrer, certo, segundo este evangelho aí. Tá bem. Por que foi o primeiro dos 3 também? É uma questão que não, para a qual não se tem resposta, né? Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Bem, e aqui nós temos um problema sério. Em primeiro lugar, e esse é o menor, é que o Pentecostes joanino é diferente do Pentecostes lucano. Aquele se deu 50 dias depois, este aqui no próprio dia de Páscoa. Cada um tem o seu Pentecostes. Isto é, a sua maneira de periodizar neste mundo o que não é deste mundo. O que supera este mundo aqui, o dom do Espírito de Deus. Agora, um problema maior é este perdão dos pecados. Mas, desculpe, agora não entendi. O senhor, quando se refere à cronologia, se refere à sucessão dos fatos. Para alguns, os fatos levam 50 dias, para outro, os fatos levam um dia. Porque não dá para periodizar o que não se passa mais neste mundo. Mas a visão que eles tiveram foi nesse mundo. Não, mas cada um teve a sua visão deste mundo. A sua própria teologia. Neste mundo aqui. O Pentecostes lucano é diferente do Pentecostes joanino. Complicado, né?
Era melhor esmiuçar um pouco mais aí, padre. Cada um tem o seu Pentecostes, cada evangelista tem o seu. Assim como Lucas colocou 50 dias depois, este aqui, por razões lá teológicas lá também, este aqui colocou no próprio dia de Páscoa. E não viu nenhuma intransigência ou nenhuma dificuldade nisto. Acho que lembrar que era uma comunidade lucana, uma comunidade joanina, né? Quando se deu a vinda do Espírito Santo? Quer dizer, você não pode colocar a eternidade no tempo. O que é de Deus, é de Deus. Provavelmente, quer dizer, se você quiser ser muito teológico, quando Jesus morreu, expirou, entregou o Espírito. Está ali, não precisa esperar mais 50 dias. Isso é só uma questão João cronológica, uma questão humana. É. Agora, o mais importante, o mais delicado, é o que vem depois. Então, acho que agora entendi, padre. O que o senhor está dizendo aqui é, na verdade, quanto tempo da morte de Jesus leva para que o Espírito Santo venha. É a res, é o fato do Espírito ser visto por um de uma maneira e ser visto por outro de outra maneira. Ah, vai bem. Certo? Certo. Agora, o mais complicado é o que vem aí. O Concílio de Trento buscou o resto aí, os pecados que perdoardes serão perdoados, os que não perdoardes não serão perdoados, para afirmar a origem divina do sacramento da penitência, ou seja, daquele fiel que se ajoelha no confessionário, confessa os seus pecados e é absolvido por um sacerdote validamente ordenado e com jurisdição do bispo para ouvir confissões. Eis o problema. Até onde nós podemos encontrar isto aqui? Ou o Concílio de Trento foi longe demais? Infelizmente, o nosso programa está encerrado. O que é uma pena, hein? Esse assunto, eu tenho a impressão que nós não vamos acabar esse evangelho esse ano ainda não, viu? Bem, de qualquer maneira foi bem introduzida a Sim, questão. sim, Vamos agora ter que resolver isso aqui. Hoje é dia da Imaculada Conceição, Certamente. 8 de dezembro. Então, lembremos-nos dela também, no coração do Advento. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Um bom domingo a todos, até o próximo domingo. Um bom domingo a todos e até o nosso próximo programa. Agora fiquemos sentados.